paz do Senhor, amados, eu sou o pastor Luciano Monteiro. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Mas antes de compartilhar essa palavra para a sua edificação, para o seu elevo espiritual, eu quero convidá-lo a se inscrever no meu canal, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, ok? Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar convosco. Abra sua Bíblia. O texto bíblico é o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículos 14 ao versículo 17. Acompanhe comigo a leitura. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Nós encontramos no texto sagrado, na verdade, uma abordagem dos discípulos de João Batista, uma abordagem que eles fizeram ao Senhor Jesus. Então, os discípulos de João, eles vêm num tom assim, um tanto desafiador, questionador. Eles chegam até o mestre e perguntam assim, por quê? Trazendo uma indagação, né? Por que nós jejuamos? Nós, eles se achavam, né? Os religiosos, né? Por que nós jejuamos? E os fariseus também jejuam muitas vezes, ou seja, o jejum para eles aqui era algo, um símbolo de santidade, né? Algo que demonstrava para uma aparência de santidade. Então, na tradição, eles jejuavam e ficavam assim, mostrando para todo mundo que eles estavam jejuando. Então, eles chegam até Jesus desafiadoramente e questionam por que nós jejuamos. Até os fariseus também jejuam muitas vezes e os teus discípulos não jejuam. Como que é isso? Então, esse argumento desafiador para com o mestre, Jesus responde de uma maneira que eu quero compartilhar com vocês, para vocês entenderem. Jesus responde contra-ataca, né, aos questionadores, uma resposta interessante. Ele faz algumas colocações para que vocês entendam, né? Primeiro vamos entender que tipo de pessoas que Jesus estava sendo desafiado, né? Os discípulos de João Batista, apesar deles terem sido preparados para poder receber Jesus como Messias, eles vieram, né, de uma cultura muito rigorosa, que era a cultura dos essênios, né? Os essênios, eles eram muito radicais, né? Era uma tradição, um grupo religioso muito radical, né? Que demonstravam assim uma aparência de santidade, né? E eles eram radicais em muitas coisas, né? Como, por exemplo, eles dispensavam qualquer conforto. Eles moravam em cavernas, no deserto, e o alimento deles era o mais humilde possível. Eles tinham uma aparência assim de humildade, e eles tinham a Torá, né? O livro da lei, o Pentateuco, e eles seguiam ali as regras da Torá, né, em partes, né, posso dizer assim. Só que eles eram muito radicais, a ponto deles não aceitar mulheres no meio deles, né? Eles excluíam as mulheres, né? Nas suas tradições, as mulheres eram totalmente excluídas. Então, era um grupo assim muito radical, e também o grupo que eles citam, né,
que eram os fariseus, também era um outro grupo muito radical, a ponto de, na cultura judaica, existia 7 tipos de fariseus, né? 7 tipos de fariseu. E dentro dessa diversidade de tipos de fariseus, cada um tinha um conceito radical das coisas, né? Eles levavam as coisas num radicalismo muito intenso, mas eles, ao mesmo tempo, demonstravam uma espiritualidade aparente muito grande, né? Então, eles eram donos da verdade, donos da santidade, eram religiosos, né? Então, quando eles chegam até Cristo para poder abordá-lo com relação ao assunto do jejum, é interessante que Jesus confronta eles. Ele responde aos discípulos de João, dizendo que ele estava com os discípulos presentes. Então, porque o noivo estava presente, não havia uma necessidade da noiva, que é representada pela igreja, andar triste, né? Mas, por consequência do jejum, né? Mas chegariam dias que o esposo seria tirado e eles ficariam sozinhos e eles iam ter que jejuar, precisariam jejuar. Então Jesus traz à tona esse conceito do jejum totalmente diferente daquele conceito do jejum que aqueles religiosos tinham, né? No conceito religioso daqueles grupos religiosos, o jejum era um símbolo de santidade, um símbolo de autoridade, de maioria, né? E Jesus, ele destaca, ele traz aqui o jejum, explicando, dizendo que o jejum deveria ser um sinal, né, de anseio por ausência do esposo, porque ele iria ficar ausente, né? Ele se ausentaria. E a igreja, a noiva, ficaria sozinha, né? E então ela iria ter que jejuar como um sinal, né, de anseio por sua vinda, porque o noivo partiu. Então Jesus, ele também destaca que o jejum deveria ser também um sinal de uma preparação, o sinal de uma preparação para a vinda do esposo. Então o jejum que seria necessário para a preparação da vinda do esposo. Então observe que ele dá um sentido amplo aqui para o jejum. Jesus não fala puramente de abster-se de alimento por propósitos próprios ou por interesses próprios, que era basicamente aquilo que os fariseus e que os discípulos de João faziam. Jesus dá um outro sentido, ele amplia essa visão do jejum. Ele fala que o jejum deve ser um sinal de preparação para a sua vinda, né? Deve ser um sinal de anseio por conta da sua ausência e deve ser também um pesar pelos pecados do mundo e pela decadência do mundo, né? Então Jesus dá um sentido, amplia o sentido do jejum, né? E os religiosos ali, que veio para confrontá-los, eles não entendem o que Jesus quer dizer. Eles encontram ali muita dificuldade em aceitar essa colocação de Jesus com relação ao jejum, né? Por conta a dificuldade que eles tinham de aceitar a Cristo como o Messias, né? Então, toda essa dificuldade que eles encontraram para poder entender os ensinamentos de Cristo e as colocações espirituais nas suas ministrações, dessa mesma ótica, tem muitas pessoas hoje que ficam totalmente perdidas com os conceitos bíblicos, né? As pessoas que ficam totalmente voando, totalmente perdidas e muitas das vezes elas não querem realmente entender, né? Ainda que os textos estejam claros, ainda que os textos tenham os seus devidos contextos, estejam muito claros, as pessoas, né, elas encontram dificuldades ainda assim em entender. E nós encontramos que, por conta
conservadorismo das tradições daqueles homens, eles acabaram não aceitando os ensinamentos do mestre. E o Senhor Jesus, ele traz uma colocação interessante quando ele diz assim, não dá para colocar um remendo novo em uma roupa velha. Assim também como não dá para colocar um vinho novo em odres velhos, ou seja, em recipiente velho. Né? Porque se colocar o vinho novo em recipiente velho, o vinho novo vai fermentar e vai estourar o recipiente a ponto de romper, provocar uma rotura, estragar e vai estragar o odre, né? O recipiente vai ficar estragado. Então, o estado agora vai ser pior do que o que estava antes, né? E Jesus ele traz essa colocação. Foi de onde eu tirei o tema da mensagem, né? O vinho novo do Evangelho. Porque Jesus, ele tão somente está falando da mensagem do Evangelho. O vinho novo aqui, o vinho novo é a mensagem do Evangelho propriamente dito, né? E aí o Senhor, ele traz uma explicação interessante de que o recipiente deve estar novo para receber o vinho novo do Evangelho. É justamente a nova criatura propriamente dito, né? Porque se você não se tornar uma nova criatura, você vai ter muita dificuldade em entender, em aceitar, em viver a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, ela vai se encaixar muito bem em uma nova criatura. É o vinho novo do Evangelho em um recipiente novo, uma nova criatura. E quando Jesus ministra isso, ele está tão somente explicando essa necessidade do ser humano, da pessoa ser uma nova criatura, para poder aceitar esse novo vinho do Evangelho, né? Esse vinho novo do Evangelho, que é a mensagem do Evangelho em si, o Evangelho propriamente dito, né? Que o Evangelho da graça não dá para encaixar naquelas tradições. Jesus diz, não dá para caminhar junto essas tradições junto com o Evangelho da graça, porque o Evangelho ele traz uma mensagem totalmente diferente daquela mensagem das tradições que eles estavam acostumados, né? E Jesus diz, quando Jesus diz assim, olha, o vinho novo ele é tão poderoso que ele vai fermentar e vai estourar o recipiente, né? Ele tá fazendo menção justamente àquela pessoa que, por exemplo, ele aceita Cristo, começa a frequentar a igreja, mas ele não quer abrir mão dos seus padrões, ele não quer abrir mão das suas tradições. E aí o que acontece? Ainda que essa pessoa queira servir a Deus, se ela não abrir mão disso, se tornando uma nova criatura, um recipiente novo, limpo, para que possa ser cheio agora da mensagem do Evangelho, do vinho novo do Evangelho, ela vai encontrar muita dificuldade de encaixar os seus padrões com os padrões de Cristo, né? E em muitos casos, como o próprio Jesus está enfatizando, a pessoa vai se tornar pior do que o que era, entendeu? Vai se tornar pior ainda do que o que era. É o que Jesus diz, que o estado agora do odre velho recebendo o vinho novo vai ser pior, porque ele vai estourar, entendeu? E hoje muitas pessoas têm muita dificuldade em aceitar o Evangelho e viver o Evangelho por conta de não querer abrir mão de muitas tradições. O indivíduo, para poder receber o vinho novo, ele precisa ser limpo de tudo, de todas essas coisas, né? Na verdade, Jesus estava dizendo para aqueles tradicionais que eles tinham que ser reiniciados, eu posso dizer assim. Eles tinham que abrir mão daqueles conceitos que eles tinham para poder a mensagem do Evangelho ter efeito na vida deles. E não dava para a mensagem do Evangelho se unir com as tradições deles, né? Seria uma coisa assim que impossível, né? Impossível. Por quê? Porque Jesus disse que a ação fermentadora do Evangelho, ela vai provocar uma ruptura, né? E aí nós temos hoje dentro da igreja muitas pessoas que são que não abriram mão das suas tradições e por conta dessas suas tradições
vem entrando em constantes conflitos com o vinho novo do Evangelho, né? E o vinho novo do Evangelho traz assim muitas contradições para essas pessoas por conta das suas tradições. Eu quero fazer você pensar com esta palavra que se você não tiver com o coração aberto, né, não tiver ganhado uma nova forma na sua vida, né, se tornado uma nova criatura, um odre novo, para receber o vinho novo do Evangelho, não vai mudar a sua vida, não vai melhorar a sua vida, né? O Evangelho ele tem o poder de transformar, ele tem um poder transformador na vida do indivíduo, na vida do ser humano. Porém, esse indivíduo ele precisa ser uma nova criatura, né? Precisa ser uma nova criatura para que esse efeito transformador do vinho novo do Evangelho ele possa realizar os conceitos, os projetos, os planos de Deus na vida da pessoa, né? Então, quando a semente do Evangelho ela é lançada numa terra boa, a semente do Evangelho ela vai regerminar e esse terreno vai produzir, né, que a própria pessoa vai produzir muitos frutos, né? Agora, quando a semente é lançada em uma terra com muitos obstáculos, com muitas dificuldades, né? Aí, meu irmão, aí vai ser muito difícil essa pessoa produzir e gerar frutos para o reino de Deus, né? É o caso dos fariseus e de muitos dos discípulos de João. Não todos, eu não vou generalizar, né? Mas muitos aqui, em pauta, aqui que nós lemos o texto, fica muito claro que aqueles discípulos de João ali, eles não estavam olhando para Cristo como o Messias, porque eles já vieram com um sinal de maioria, né, de autoridade, falando, impondo, né, abordando o mestre de uma maneira assim tão rude. Então nós encontramos aí nesse texto a revelação de que fica muito exposto ali de que eles não, as dificuldades que eles tinham, eles abriram mão dos conceitos do mestre, abriram mão da salvação, abriram mão do vinho novo do Evangelho por conta de não querer abrir mão das tradições antigas que eles viviam, né? Então isso é muito perigoso hoje, né? Porque a fé de muitas pessoas estão ficando deformada ou já estão deformadas, né? Porque elas não aceitam, né? E nós estamos vivendo uma época da customização, não esqueça disso, onde as pessoas customizam a maneira de servir, a maneira de fazer, a maneira de pensar. As pessoas estão customizando tudo, né? Então, aqueles discípulos, ao invés de eles reconhecerem que o mestre ele estava ali anunciando uma mensagem, a mensagem do Evangelho, o vinho novo do Evangelho, e precisava ser recebido para que a transformação pudesse ocorrer, eles ficavam o tempo todo questionando, e hoje não é diferente. E tem pessoas que vão até a igreja, não com o coração aberto para adorar, para servir a Deus, mas para questionar mesmo, né? E na grande maioria delas, eu posso dizer, a grande maioria delas não sabem de nada, entendeu? Não entende nada da Bíblia, não conhece a Bíblia, mas questionam o tempo todo, Então, ali nós temos aqui na passagem de Mateus 9, um exemplo assim clássico, né, de tradicionais que questionam o mestre como se fossem os mestres, né? E Jesus então dá uma resposta que serve para nós refletirmos, né? Eu quero fazer você refletir, né? Você é um odre novo? Você é um recipiente novo para receber o vinho novo do Evangelho? Ou você ainda é um odre velho, né, com a cara de novo, né? Porque a gente consegue, muitas das vezes, maquiar muitas coisas, né? Ocultar muitas coisas, né? E aí, o odre velho, ele está relacionado à velha natureza, ao velho homem, né? Que nós temos que abrir mão da velha natureza, do velho homem, para que o vinho novo do Evangelho tenha efeito em nossa vida. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você. Medita nessa palavra, abra mão das suas tradições, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo, se entregue de corpo, alma e espírito para Deus. Deus abençoe a sua vida, fique com esta palavra, que esta palavra seja uma fonte de bênção para a sua vida e compartilhe ela para que outras pessoas também tenham
façam parte desse conteúdo, conheçam esse conteúdo, ok? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Amém? Fique na paz.